Eliflex, somos a fonte da sua solução. Angola vai dedicar 600 mil hectares para cultivo de arroz. Angola prevê a preparação e exploração de 2 milhões de hectares de terras aráveis, entre 2022 e 2027, para a produção de grãos, com destaque para milho, arroz, trigo e soja e outros géneros de cereais. Contudo, a produção de arroz para os 5 anos está prevista para uma área total de 600 mil hectares, ou seja, uma área intercalada que junta representa 30% de terras aráveis do total de 2 milhões de hectares. O executivo angolano estima que até 2027 haverá um crescimento médio anual do consumo do arroz na ordem dos 3%, fruto do crescimento da população e dos hábitos de consumo. Ou seja, em termos demográficos, atualmente a população angolana é composta de 32 milhões de habitantes. Segundo análise da SBC Research, em 2027 serão 39,3 milhões de habitantes. Em termos absolutos, serão mais 5 milhões de pessoas, que em termos comparativos corresponde ao total de toda a população da província da Huila em 2027. A estratégia de cultivo de grãos num espaço total de 2 milhões de hectares está enquadrada no Plano Nacional de Fomento da Produção de Grãos, ou seja, o Planagrão. Explicando melhor, o Planagrão é um plano quinquenal que irá mobilizar investimentos públicos e privados. Prevê-se, ao longo dos próximos 5 anos, de 2023 a 2027, uma disponibilização financeira do Estado de 2,8 bilhões de kwanzas, cerca de 5,9 mil milhões de euros, em duas componentes fundamentais. A primeira componente tem um cheque de mais de 1,1 bilhão de kwanzas, mais de 2,3 mil milhões de euros, ao passo que a segunda componente tem também um cheque já assinado de 1,6 bilhões de kwanzas, 3,5 mil milhões de euros, destinados ao financiamento do setor privado nacional para a produção de grãos como milho, arroz, trigo, soja, entre outros grãos de grande relevância alimentar. O objetivo principal é fomentar a produção nacional em grande escala dos grãos já referenciados de modo a privilegiar a autossuficiência e segurança alimentar angolana. O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, e o Fundo Ativo de Capital de Risco de Angola, FACRA, são os grandes autores com a responsabilidade de fazer acontecer este mega desafio do executivo do presidente João Lourenço, que tem no agronegócio uma aposta de longo prazo que se quer consolidar no quinquênio de 2022 a 2027. O programa de governação do presidente João Lourenço, para os próximos 5 anos, prevê posicionar Angola entre os maiores de África em termos de produção agrícola, em especial nos cereais. Para ser concretizada, estabeleceu-se a elaboração e implementação de uma política para impulsionar o aumento da produção de cereais e leguminosas, bem como a criação de condições que ajudem os agricultores familiares a aumentarem a produtividade, visando a sua transição da agricultura de subsistência para a agricultura rentável. Êxito depende também da forma como será implementado o acesso aos insumos, caso se introduza uma dinâmica comercial que permita aos agricultores e pecuaristas nas áreas de maior potencial agrícola terem um papel ativo no processo produtivo. Angola importa mensalmente cerca de 15 mil toneladas de arroz que custam cerca de 25 milhões de dólares norte-americanos, tanto ao setor empresarial público como ao setor empresarial privado. Algumas fazendas agrícolas em Angola colhem até 7 toneladas de arroz por hectare, embora o potencial é de até 12 toneladas, o que, a manter-se o indicador realista, Angola, que busca a autossuficiência alimentar há décadas, poderá ter uma safra anual acima de 4 milhões de toneladas de arroz e, caso atinja as 12 toneladas por hectare, tem tudo para colher mais de 7 milhões de toneladas de arroz por ano.
Se tudo correr bem e as burocracias forem eliminadas, conforme reclamações de associações empresariais, tanto para financiamentos por intermédio do BDA e do FACRA, quanto ao monitoramento de projetos a serem financiados, Angola poderá figurar no ranking dos maiores produtores mundiais de arroz, cuja produção até 2027 vai pesar 70% do total da produção dos Estados Unidos da América, que figura na 11ª posição dos maiores produtores de arroz do mundo. Da fonte para a casa e jardim, da fonte para a terra, da fonte para a indústria, da fonte para a construção. O rigor na seleção das matérias-primas, a criatividade e inovação dos nossos produtos, a par da nossa performance, têm-nos permitido adaptar facilmente à evolução dos mercados. Destacamos-nos pela forma como desenvolvemos a nossa atividade empresarial, orientada para uma estratégia de penetração nos mercados globais. Eliflex, somos a fonte da sua solução. Uma produção SBC Mídia.